bem com vocês? Uma boa noite também para você que nos segue no Instagram, no YouTube, você que está em casa também nesse momento, prestigiando esse momento de culto ao Senhor. Que vocês possam ser ricamente abençoados essa noite. Dando continuidade a essa série Família Abençoada. Hoje a segunda mensagem com esse tema, e o tema para essa noite é o desafio de revidar com amor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, desde já te convidamos para estar no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, agindo na vida de cada pessoa que está aqui essa noite, e que nós possamos mergulhar nessa mensagem, mergulhar nessa palavra, que todos saiam daqui com uma direção, que todos possam sair daqui diferente de como chegaram, mas que possam sair bem melhor e com uma resposta, para que essa resposta seja produtiva. Que nós também sejamos receptíveis para ouvir coisas que nós estamos abertos, e também para ouvir coisas que nós não queríamos ouvir, mas em todas as coisas o Senhor contempla, porque tudo coopera para o nosso bem. Diga graças a Deus, glória a Deus. O desafio de revidar com amor. É fácil isso? Revidar com amor, depende das situações que nós passamos, as situações que nós vivemos, mas no decorrer da mensagem, nós vamos ver que para tudo tem uma solução. Amém? Em Gênesis 2:18, a palavra de Deus nos diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí começou a primeira instituição da terra sobre família. Quando Deus criou o homem, Ele viu que não era bom que o homem vivesse só, e criou uma mulher, uma ajudadora, uma adjuntora, alguém que estivesse caminhando do seu lado. Ninguém quer ficar só, ninguém quer viver só, sim ou não? Em Colossenses 3:12, a palavra de Deus nos diz que, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora nós somos uma nova criatura, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo habita em nós. E esse fruto, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, nós temos que exalar a cada dia, construindo a nossa caminhada. Isso vai acontecendo conosco. Amém? Cada dia, o fruto de quem tem uma vida com Deus, que o Espírito Santo está caminhando lado a lado, vai passando as adversidades, mas esses frutos vão acontecendo, porque o Espírito Santo, Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a família é a base para o relacionamento de cada ser humano. Tudo começa aonde? Na família. E a família que nós queremos falar aqui é dentro da sua casa, não é a sua parentela, a família, grau de parentesco, mas é dentro da sua casa. A família é relacionamento, esposo, esposa, vice-versa, filhos, irmãos, dentro da sua casa. Então, a base para um relacionamento de cada ser humano inicia dentro de casa, inicia na família. Os pais têm uma grande responsabilidade com seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, e nós somos responsáveis por educá-los, nós somos responsáveis por fazer com que eles conheçam ao Senhor, porque um dia Deus vai tomá-los de volta e nós seremos cobrados por aquilo que nós passamos para eles. Vocês entendem assim? Se a herança do Senhor não é nosso, nós apenas somos mordomos dele, nós apenas vamos cuidar, e temos que cuidar com excelência. De repente, você não pode ter aquilo que chama de família dos sonhos, mas eu quero dizer que onde você está inserido é a família dos sonhos de Deus. Ou então você pode dizer assim: mas Evandro não sabe como é que é a minha família. Mas Deus sabe. Deus te colocou lá, você nasceu naquele lugar com um propósito.
De repente você não entendeu o seu propósito no meio da sua família. Na casa dos meus pais, na minha família, só eu, por enquanto, frequento a igreja aqui. Eles têm a crença deles, a denominação deles, mas aqui, sou eu, meus filhos e minha esposa. Mas eu quero te perguntar, como está o relacionamento, o teu relacionamento com a tua família? Como é que está o teu convívio familiar com a esposa, com o esposo, com os filhos? Como que está a situação dentro da tua casa? E nós vamos transcorrer essa mensagem com um pano de fundo a vida de Jacó, mas necessariamente falando sobre José e os seus 11 irmãos, filhos de Zilpa, Bila e o seu irmão caçula, filho de Raquel, sua mãe. E um dos principais dilemas familiares, nós vamos falar sobre alguns dilemas que acontecem na família. Primeiro tópico, mentira. Quem já sofreu por consequência de mentira? Quem já passou situações delicadas por conta de mentira? Acontecem mentiras dentro de casa, dentro do lar? Sim ou não? Em Gênesis 37, 2, a palavra de Deus nos ensina a seguinte mensagem. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. E contava ao pai a má fama dos irmãos. Era notório que Jacó tinha um carinho especial por José. José era de confiança de seu pai. E o pai sabia o comportamento dos outros filhos que eram bem mais velhos. Então José trazia todo dia tipo um relatório do comportamento dos irmãos. E no meio desse relatório sempre tinha mentira. Glória a Deus. Eu particularmente, eu abomino mentira. Não existe mentira edificante. Não existe tamanho de mentira. Pequena ou grande, ela tem o mesmo efeito negativo. Um exemplo simples. Eu chego para tomar um café na minha casa, depois do horário, e pergunto, tem café? Não, mas tem café, a mesa está posta ainda. Isso é brincadeira ou é mentira? Ah, mas é coisa simples. É mentira. Adão e Eva, quando Deus criou a mulher, depois, criou a mulher, instituiu a família, o que aconteceu? O que Deus disse para eles? Da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, vocês não comerão, porque certamente, o dia que vocês comerem, morrerão. Quando a serpente vai falar com Eva, a serpente distorce. Escuta só o que ela diz para ela. Ela já faz uma afirmação. É assim que Deus disse. A serpente afirmando para Eva: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não foi isso que Deus disse? E Eva caiu naquela mentira. Por essa mentira entrou o pecado no mundo. E eu imagino a situação. Ela tinha uma ordenança, ela sabia que não poderia comer daquele fruto. O próprio Deus havia ordenado que não poderia comer aquele fruto. Mas, com certeza, a serpente se fez conhecer. Ela criou um vínculo ao ponto que Eva deu ouvido a ela. Ninguém dá ouvidos para quem não conhece, não é mesmo? Ninguém abre o coração para quem não conhece. E com certeza a serpente se fez conhecer e acabou enganando Eva, que por consequência também enganou Adão. E as máscaras que vestimos são as mesmas que muito nos envergonham quando cai. Eu conheci um casal que vieram de uma cidade distante,
E o homem veio com uma má fama, mas ninguém sabia o que era o certo, e a esposa sempre remediando, sempre controlando para que ninguém soubesse, ou de repente para preservar o seu casamento. E aconteceu que, no espaço curto de tempo, esse homem foi flagrado em uma boate. Esse homem, eles frequentavam uma igreja, de onde vieram, eles estavam numa igreja, acabaram vindo aqui para a região, para o sul, e uma pessoa que o conhecia de vista o flagrou numa boate, confirmando toda a suspeita aquela que as pessoas já tinham. Eles acabaram saindo dessa cidade, acabaram se separando. Hoje cada um vive a sua vida. Ela cansou dessa situação, por muitos anos ela tentou remediar, e essa pessoa não abandonava esse erro, esse vício, esse comportamento. Até pouco tempo eu soube que ele casou novamente e ela continua só. As máscaras que vestimos são as mesmas que muito nos envergonham quando cai. Por várias vezes aconteceu isso, várias vezes, até que a máscara caiu. E não foi só o que ele fez, ele já é avô. Tem filhos, esposa e agora ex, família. Não destruiu só a vida dele, mas a conduta, o nome da família, quando a máscara caiu. Você e sua casa estão realmente vivendo na verdade? Existe algo em oculto que precisa ser revelado o quanto antes? Gente, peça ajuda. Todos nós temos uma área que precisa ser tratada. Nós devemos ser tratados em várias áreas, mas tem uma área que é mais evidência, aquela área que nós precisamos ter um domínio próprio, porque pode nos levar a pecar, a errar. Todos nós temos. E você sabe, e o diabo também. E quando vai te ofertar, vai fazer uma oferta, ele não vai aparecer com algo ruim, algo bom para que você caia. Por isso, procure o teu líder, procure o teu pastor, procure o pastor, o teu líder. Abra o teu coração, peça ajuda. Mais fácil confessar. Agora esqueci o provérbio, mas é mais fácil confessar a tentação do que o pecado. Peça ajuda. Não é vergonhoso não, vergonhoso é continuar fazendo a mesma coisa e pensando que ninguém sabe. Pensando que ninguém sabe. Segundo tópico, aceitação. Gênesis 37:4, a palavra de Deus diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse comportamento dos irmãos com José, o responsável foi o pai, foi Jacó. Toda a responsabilidade, a culpa total desse comportamento dos filhos com José foi Jacó. A culpa foi de Jacó. Porque Jacó, ele escancaradamente, ele demonstrava que tinha um amor diferenciado com José. E isso criou uma situação constrangedora, uma situação ruim, uma situação difícil de suportar dos irmãos com José. Com certeza Jacó discipulava José, ensinava as coisas de Deus para José. José era o predileto de Jacó. Agora vamos reverter a situação. Se Jacó tivesse tido o mesmo comportamento, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo afeto com os outros irmãos, não seria uma família dos sonhos? Se ele tivesse discipulado os filhos mais velhos, como ele fez com José, não seria diferente? E os irmãos não suportavam José. A culpa era dele? Não. Gente, eu tenho 3 filhos, glórias a Deus por isso. Você que tem filho, você que ainda é filho que não tem, né? Os 3 não são iguais, mas eu tenho que tratá-los de forma igual. Eu tenho
que discipulá-los, tenho que aprender isso, eu tenho que discipulá-los, eu tenho que estar caminhando do lado deles, eu tenho que saber o que está acontecendo no coraçãozinho deles, eu tenho que viver com eles, afinal, são meus filhos. E Jacó não teve esse cuidado. Jacó não teve esse cuidado. Ele cuidou somente de um. Os outros 10 queriam o couro de José. E esse sentimento que brotou no coração dos irmãos acaba gerando ira, cólera, rejeição, ciúme, todo sentimento ruim que o ser humano possa ter dentro de si. Na verdade, aquela situação que eles estavam demonstrando não era para atingir José, mas para dizer para o pai: pai, eu estou aqui, nós estamos aqui, nós também somos filhos e necessitamos do mesmo carinho, do mesmo afeto, do mesmo amor, nós também somos filhos do Senhor. O Senhor é nosso pai, não é só de José e de Benjamim. Outro tópico, superficialidade. Gênesis 37:8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. José, ainda adolescente, 16 para 17 anos, teve um sonho, que ele estava atando os molhos no campo. Quando o molho que ele estava atando, ele se inclinou, ele se levantou e os molhos dos seus irmãos se inclinaram perante ele. Ele contou esse sonho para os irmãos, porventura você governará sobre nós? E odiavam ele mais ainda. Gente, quando o teu filho, a tua esposa, o teu marido, alguém da tua casa, vier com uma ideia promissora, vier com algo, eu quero fazer uma faculdade de medicina, seja o primeiro a incentivá-lo. Por mais que no momento a situação não permita, mas seja o primeiro a incentivá-lo. Quando José contou o sonho, colocaram José para baixo. Quando José contou o sonho, inocentemente, eu creio, os irmãos odiaram mais ainda. Tu vai reinar sobre nós? De repente você tenha passado por isso, de contar algo que você queria, almejava para o futuro, algo que você queria fazer, e alguém: mas tu que é assim, tu que é desse jeito. Gente, é dentro de casa que as expectativas têm que ser as melhores. Por mais que as pessoas não vejam, mas é dentro de casa que o incentivo tem que ser melhor. Por mais que você se olhe no espelho e você não se veja, mas tem alguém dentro da tua casa que tem visão e vai dizer: não, tu vai ser tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, e aquilo que tu deixar Ele fazer. Mas tem que ser dentro de casa, e a família é o elo forte. É dentro da sua casa que as coisas vão acontecer. Você vai formar o caráter do seu filho, é dentro da sua casa. Eu trabalhei com um rapaz, muitos anos na viatura, que ele tem quase a minha idade, ele já é casado, tem filho adulto. E pensa numa pessoa insegura. Tudo que nós fazíamos durante o trabalho, eu tinha que concluir. Ele já tinha feito, mas ele tinha uma insegurança que tudo que ele fazia, alguém teria que confirmar que estava feito, que estava pronto, que estava correto. E nós passamos as 12 horas de serviço, ele sempre fazendo isso. Aí um dia eu assim: fulano, tu não tinha liberdade quando tu era adolescente, quando estava na tua casa, tu era reprimido? Bah, Evandro, meu pai nunca me deu oportunidade para nada. Tudo que eu fazia, o meu pai recriminava. Tudo que eu fazia não estava bom. Tudo que eu queria fazer, eu não podia. E ele trouxe essa sequela. Ele trouxe isso. Ele já é adulto e não conseguiu se libertar disso hoje. Quer ver um fato simples, que parece irônico, mas é trágico? Nós assumimos um serviço. Ele perguntava para mim, ele motorista: vamos abastecer agora ou depois? Se eu falasse agora, ele dizia depois. Se eu dizia depois, ele falava agora. Ele nunca tinha uma opinião formada. O abençoado, você já sabe o que vai fazer, porque está perguntando. Ainda brincava com ele. Ele nunca tinha uma opinião formada. E um baita de um profissional, mas tinha essa insegurança. Ele saía do serviço, ele ia para casa, ligava para o quartel para saber se as coisas que ficaram no quartel tinham sido entregue como ele fez, como ele deixou.
Cuide com essa superficialidade. Cuide com o que você tem falado para as pessoas que convivem na tua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E às vezes nós pensamos que é só o que nós falamos para os filhos, a esposa no que fala para o marido que fala para a esposa. Amém? Um relacionamento familiar nunca deve ser mantido na superficialidade, nunca. Onde hoje existe superficialidade, amanhã haverá feridas. E mais um tópico, ciúmes. Gênesis 37, 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Nós percebemos aqui que os irmãos de José tinham todo quanto é tipo de sentimento negativo por conta de uma rejeição, por conta de a falta de atenção do pai. Eles só estavam dizendo que ele queria a atenção do pai. Glória a Deus. Inevitavelmente o ciúme cega. O ciúme acaba virando algo doentio, que não combina com o ser humano. Onde há falta de perdão, sempre haverá o grito da punição. Onde há falta de perdão, sempre haverá o grito da punição. A falta de perdão, pessoas que sofreram alguns traumas, pessoas fizeram algo para você, pessoas que sofreram algo, que não conseguem perdoar, isso gera uma gangrena, isso vai te corroendo, isso vai causando um sentimento ruim, faccioso, a pessoa não consegue viver tranquila, porque sempre que lembra, joga a pessoa na lona. Sempre que lembra do que aconteceu, joga a pessoa na lona. Quantas pessoas são paralisadas por falta de perdão? E a falta de perdão ela pune, um sentimento de punição, vem uma vingança e outros sentimentos ruins, como nós falamos até agora, porque não consegue liberar o perdão, porque não consegue abrir o coração. Eu quero contar para você resumidamente a história de José. José tinha aproximadamente 17 anos, vivia na casa do seu pai com seus 11 irmãos, e por conta disso que nós já falamos aqui, já é notório que os irmãos tinham ciúme, inveja, ira, raiva de José por conta do comportamento que o pai tinha com ele. José teve um sonho, se indignaram mais ainda. No segundo sonho, que ele fala que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, se indignavam mais ainda. Jacó, por sua vez, faz uma túnica para José. Naquela época a túnica era de uma cor só, de manga curta, mas José recebeu uma túnica colorida, de manga comprida. E uma túnica de manga comprida, colorida, só quem tinha era a realeza, eram as pessoas que estavam em evidência, eram as pessoas que tinham autoridade. E mais uma vez aquilo causou um transtorno na vida dos irmãos, que literalmente o pai diferenciou José deles. Para encurtar a história, José acaba sendo, eles pegam José, vende como escravo. José vai para o Egito, e essa trajetória de Siquém, onde ele estava apacentando o rebanho até o Egito, é uma caminhada de 30 dias, e José estava como escravo, então ele não estava num carro, ele não estava com um protetor solar, ele não tinha nada protegendo, ele estava 30 dias caminhando, algemado e com marca-passo no pé. Marca-passo, o próprio nome já diz, é uma algema com uma corrente um pouquinho maior que uma algema de pulso, e a pessoa, ela caminha marcando o passo, ela não consegue dar passos largos, ela caminha passos curtos, 30 dias, até chegar no Egito. Chegando no Egito, o capitão da guarda do faraó, Potifar, compra José, leva para sua casa, e a Bíblia diz que José se destaca na casa de Potifar, que a casa nunca foi tão bem administrada durante o período que ele esteve lá dentro, e a Bíblia diz claramente, glória a Deus por isso, que a casa estava sendo abençoada pela presença de José naquele lugar. O tempo foi passando, a Bíblia diz que José era um moço bonito, aparente, formoso. A mulher de Potifar se engraça com ele. José sempre se esquivando, várias vezes José saindo de perto dela, até que chega um dia que ela investe contra ele e arranca a sua túnica. Ele é preso. Se fosse hoje, seria assédio. Ele fugiu para não acontecer nada com ele. Ela acabou ficando com as suas vestes, ele é preso. Na prisão, ele
Passado um tempo na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e conforme a interpretação aconteceu, ele disse que o copeiro iria voltar ao seu trabalho, seria restituído ao trabalho ao lado do faraó, mas o padeiro seria morto. A cabo de 3 dias, aconteceu conforme a revelação que Deus dera a José. E quando o padeiro volta para o seu cargo, ele falou: lembra-te de mim. Passaram-se 2 anos, o faraó tem um sonho, e aquilo atormenta o faraó, que ele não consegue interpretar, ele não entende o que estava acontecendo. Ele chama os adivinhadores do reino, ninguém consegue interpretar. O padeiro lembrou do hebreu José lá na prisão. Senhor, no tempo do cárcere, um hebreu interpretou nossos sonhos, e conforme a interpretação aconteceu, eu fui restituído do meu cargo, e o padeiro foi morto. Chama José. E o faraó conta o sonho para José. Eu estava na beira do Nilo, e 7 vacas gordas saíam do Nilo. E 7 vacas magras vinham e engoliam as 7 vacas gordas. No mesmo sonho, tinha um pé de milho com 7 espigas, as espigas formosas, bonitas, prontas para a colheita, mas no mesmo pé tinham 7 espigas secas, e engoliam as 7 espigas boas. E o que me chama a atenção é que diz assim, Deus dará a interpretação. E José interpreta o sonho do faraó e diz: Senhor, a interpretação é essa. As 7 vacas gordas, como as espigas, serão 7 anos de abundância no Egito. Mas as 7 vacas magras e as espigas secas serão 7 anos de fome no Egito. Eu imagino a situação do faraó. Imagino ele olha para José: quem colocaremos? Ele dá algumas estratégias, o que tem que ser feito nesse período. E glória a Deus. E faraó coloca José como governador, para administrar todo o Egito. Todo o Egito. José fez o quê? Começou a administrar o Egito. Depois de passaram 7 anos de fartura. Passaram os 7 anos de fartura, começou a vir a seca, a fome. As pessoas começaram a procurar José para comprar mantimento. E quem aparece para comprar mantimento? Os irmãos de José. Como frutificar e viver ao máximo em seu lar? José fez o quê? Ele semeou o seu melhor. Em Gênesis 42, 25, em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. Vocês entenderam? José tinha todo motivo para mandar prendê-los, açoitá-los e matá-los. Eram seus irmãos que, quando ele era adolescente, aqui José já tinha 30 anos, ou 32, já tinha passado 2 anos, ou até quase 40 anos, ele já tinha idade. Mas quando eles venderam José, ele tinha 17. E agora os irmãos de José vão ao Egito. E, conforme o sonho que ele teve na adolescência, se inclinaram perante José. Mas o que José fez? Semeou o seu melhor. Mandou dar o mantimento para eles, e toda a prata que eles trouxeram para comprar o mantimento, ele devolveu. José deu uma lição de quê? De amor. José deu uma lição de amor. Não vivemos em uma família para competir, e sim para amar. Gente, eu amo essa passagem, eu amo a história de José. É uma lição de vida para nós. O comportamento desse homem é algo que só que está cheio da presença de Deus. Apesar de que Jacó errou com os irmãos, mas não errou com ele. Esse comportamento de José, ele trouxe de casa. Esse comportamento de José com relação às coisas de Deus, em relação ao amor, em relação a tudo isso que José passou e não murmurou em momento algum, ele trouxe de casa. Pelo menos com José, Jacó acertou. Ele forjou e formou o caráter dele. Que em todos os momentos
que José passou desde que saiu da sua casa como um escravo até se tornar governador, interessante, que todos os lugares que ele passou, na casa de Potifar, no presídio, em tudo que ele passou, a Bíblia diz que ele foi um ramo frutífero e os lugares prosperavam e melhoravam porque ele estava lá. A nossa família tem que ser bênção para nós. A nossa família é bênção para nós. Por isso que o discipulado é interessante. Por isso que o discipulado é muito interessante. Aquela conversa de perto, aquela sessão abre o coração. Pacientemente busque o bem comum. Gênesis 45:5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o que ele fala para os irmãos, quando ele se faz conhecer: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Os irmãos ficaram pasmos, mas eles não, parafraseando, Deus me mandou adiante de vocês, para que hoje eu pudesse mantê-los aqui no Egito. Escute, Deus me mandou adiante de vocês. Só quem tem propósito. José tinha propósito. Tudo é por um propósito maior. Se cumpriu, que diz em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem, juntamente daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. José suportou o que suportou porque ele amava a Deus, porque o pai ensinou o amor a Deus dentro de casa. Eu acordo pela madrugada, eu vejo a minha esposa orando. Minha filha do meio, Fernanda, essa moça bonita, linda que está aqui na frente, estudando a palavra de Deus, às vezes de madrugada, às vezes qualquer outro horário. Minha caçulinha pede para nós lermos a Bíblia para ela, textos bíblicos, livros. Gente, minha família é uma benção. E para quem não conhece, não sabe, aquele moço lindo, parecido comigo, estava tocando bateria aqui, meu filho. Aquela moça linda que estava aqui, a esposa dele, eu ganhei mais uma filha. Gente, eu não posso reclamar da minha família. Para quem não tinha perspectiva nenhuma, ao menos ter uma namorada. Hoje eu tenho uma baita de uma mulher. Eu não sabia que Deus tinha preparado algo para mim. Nunca ninguém me contou isso. Eu fui saber disso com 26 anos. Casei com 21, 22. Por isso que eu louvo a Deus. Você que é pai, que é mãe, que já traz o seu filho desde pequeno, coloca do seu lado. Eu não tive esse privilégio. Eu cheguei na igreja com 26 anos. Eu passei tudo o que eu podia passar. Eu andei por lugares que eu podia andar. Mas tudo tem um tempo. Eu não culpo a Deus por isso, eu não culpo ninguém. Mas meu filho mais velho, hoje com 22 anos, com 1 aninho e meio, ele começou a vir para a igreja conosco. As duas, quando nasceram, nós já estávamos na igreja. E hoje, minha filha, eu tenho até como exemplo para mim. Minha esposa, eu acordo de madrugada, não vejo ela do meu lado, ela está orando. Mas também, às vezes, também não vejo quando eu estou orando. E é dentro do teu lar. Por isso que a Bíblia diz: instrui o teu filho no caminho que deve andar, até quando crescer, não se desviará dele. Algumas regras têm exceções? Tem. Só que assim, a Bíblia diz que é assim, então é assim. Se a Bíblia diz que é assim, instrui o teu filho, já não vai se desviar. Ah, mas se aconteceu na trajetória, alguma coisa deu errado. Na trajetória algo aconteceu. Eu amo meus pais. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai veio aqui só uma vez, no teatro, em dezembro. Mas o meu pai, ele me instruiu conforme ele sabia. Meu pai, ele fala claramente que tem orgulho dos filhos. Nós somos em 4 filhos. Eu sou policial, meu irmão é policial, minha irmã casou com policial. Não pela profissão,
mas ele tem orgulho de dizer para as pessoas que nós somos policiais. Ele tem orgulho de dizer para as pessoas os filhos que ele tem. Meu pai, eu era criança, eu trazia um prego que eu achava na rua, enferrujado. Papai, eu achei na rua, vamos guardar, de repente posso te precisar. Aonde tu achou isso? Eu achei em tal lugar. Vai lá e coloca onde tu pegou. Gente, é dentro de casa. É dentro de casa. Se na fase adulta desvirtuar, é por conta e risco. Mas enquanto estiver dentro da sua casa, eu não acredito. Quem manda lá é o pai e a mãe. Eu conheci pessoas que os filhos eram crianças e deixavam a seu bel prazer. A própria Bíblia diz que o filho criado a seu bel prazer é desonra para o pai e para a mãe. Eles estavam dentro da casa dos pais, eram crianças e simplesmente diziam assim: ó, não quero ir para o culto hoje, não iam. E hoje não continuam indo para o culto. Como é que vai gostar de algo que não conhece? Meus filhos nunca tiveram essa opção. Não por imposição, porque eles gostam de estar na igreja. Eles gostam de cultuar a Deus. Eles gostam de conhecer a Deus. Diga graças a Deus. E o pastor Carlito Paz diz uma frase bem assim: quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. E a paciência se desenvolve com coragem. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Aquilo tudo que nós vivemos, mas tem uns resquícios ainda. Aí dentro de você tem algo muito maior que você nem imagina. Porque o Espírito dentro de você, ele te dá força, poder e moderação. Em Romanos 5,4 fala em relação à perseverança, que a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Porque a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu, Evandro, eu não peço amor e não peço fé. A Bíblia fala que nós temos fé, que nós temos amor. É um exercício. Se o Senhor me dá fé, vai acontecer algo sobrenatural para exercitar a minha fé. Eu não faço isso. O Senhor me dá amor, eu sei que eu tenho amor, o Espírito Santo me coloca amor, mas eu tenho que exercitá-lo. Vai acontecer situações para que o meu amor seja exercitado. Não é assim? Desenvolva o amor de Deus dentro de mim. Em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor tudo sofre, tudo crê, não fala mal, não se soberbece, não difama. Esse é o verdadeiro amor. O amor tudo sofre. Coisas boas da vida não nascem prontas, oh glória a Deus, mas se desenvolvem muito com paciência. É assim? Ninguém começa a carreira no pódio. Um corredor, ele já não inicia a sua corrida subindo no pódio. Tem o trajeto da corrida. Um empreendedor, ele já não começa a prosperar no primeiro mês. Tem um tempo. Gente, nada. Coisas boas na vida não nascem prontas, mas se desenvolvem muito com paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Eu amo esse versículo. Já parou para pensar nisso? Ele se inclina para ouvir o que você está falando. Ei, é Deus. Ele se inclina para ouvir a tua oração. O soberano, o imensurável, Ele se inclina para ouvir a mim e a você. Esse não existe um amor maior. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Gênesis 45:15, fala bem assim: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. José teve uma manifestação de amor. Ele esqueceu tudo que os irmãos tinham feito. Os abraçou e beijou. Eu torno a repetir, ele não tinha motivo para fazer diferente. Por muito menos, nós não fazemos isso.
Expresse o sentimento com verdade. Desenvolva como disciplina a entrega de sentimentos abundantes. Como por exemplo, abrace muito ainda que você deseje se afastar. Sorria bastante, mesmo que no fundo haja motivo para se estressar. Tá bom, abençoado, querido, conta até 10 e não dá luz ao pecado. Perdoe incondicionalmente ainda que aparentemente você esteja certo. Gente, pior quando nós somos vítimas, né? A pessoa te faz algo, você é vítima. Eu passei por uma situação semelhante, que as pessoas que nos conheciam sabiam que nós tínhamos vivido, tínhamos passado, fomos injustiçados. Isso que me doeu. E todas as pessoas que perguntavam, falavam sempre a mesma coisa. Não falava mal da situação, eu falava o que tinha acontecido, mas não denegrindo a imagem de pessoas. Só que passou um tempo, eu comecei a orar em relação a isso, e eu dei um basta, porque perdoar é uma decisão. Senhor, me ajuda a perdoar. Ele vai te ajudar, mas você tem que decidir, senão Deus não pode fazer a parte dele. E chegou um período que eu enjoei de falar do assunto. Eu enjoei de falar do assunto e achei que havia esquecido. E fui para o transformação. Chegando lá, eu vi que eu ainda tinha ressentimentos sobre aquele assunto. É como se, quando foi falar essa palavra ressentimento, parece que eu estava num lugar que estava somente eu, e veio uma flecha no meu coração. E eu senti que eu ainda tinha ressentimento daquilo que haviam feito para mim, para minha família. Ali eu limpei meu coração. A Bíblia diz que enganoso o coração é perverso, quem o conhecerá? Ali eu me purifiquei. Isso faz tempo que aconteceu, faz alguns anos, e nunca mais eu voltei a repetir aquele assunto. Um tempo atrás, a pessoa que causou todo esse problema mandou uma mensagem dizendo que onde estava bem, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele, que ele possa prosperar o seu caminho, Deus esteja com ele onde quer que ele for. Mas é uma decisão. E beije mesmo que você não tenha recebido isso em sua infância. Tem que ser um beijoqueiro nato, né? Em vez de chegar perto com a mão, já chegar perto assim, né? Mas é da pessoa. Na casa dos meus pais nós temos esse hábito. Se eu for 10 vezes na casa dos meus pais, 10 vezes eu beijo eles. 10 vezes. E quando eu casei, na casa da minha sogra, dos meus sogros, não tinha esse hábito, os irmãos não se beijavam, meu sogro não beijava os filhos, e por conta disso a minha esposa começou a fazer a mesma coisa. Sim ou não? E hoje é uma turma de beijoqueiros só. Beije mesmo que você não tenha recebido isso em sua infância. Quem vive com intensidade também desfrutará de intimidade. Glória a Deus. Quem vive com intensidade também desfrutará de intimidade. Mais um tópico: cresça em sua espiritualidade. Gênesis 46, 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Tenha intimidade com Deus ao ponto de quando Ele te chamar, você identificar a voz de Deus. Isso é coisa da minha cabeça. Não, Deus fala. Deus fala. Quando eu cheguei na igreja que falavam isso, meu Deus, Deus fala. Até que eu passei por essa experiência. Tenha intimidade com Deus ao ponto de ouvir a voz de Deus. Amém? Nem tudo se resolve somente com oração, mas nada se resolve sem oração. Entenderam? A oração move a mão de Deus. A oração, ela faz com que as coisas aconteçam à distância. Às vezes não preciso ir em tal lugar, mas a oração pode resolver
lá à distância. Eu não preciso impor as mãos se eu não estiver próximo, mas a oração pode surtir o efeito lá onde a pessoa está. A oração move as mãos de Deus. Assim como a água se faz fundamental para o nascimento de uma planta, a oração, regar a sua casa com oração, é fundamental. Regar a sua casa com oração é fundamental. Coloque, façamos como Davi. A Bíblia diz que Davi se apresentava em oração todas as manhãs. Apesar que orava 3 vezes ao dia, mas toda manhã ele apresentava a sua vida a Deus, aquele dia a Deus. Tenha esse hábito, acorde pela manhã, sair de casa, fazer qualquer coisa. Agradeça a Deus por esse dia presente, a sua família, aquilo que você vai fazer. Comece o dia bem acompanhado. Amém? Comece o dia bem acompanhado. O crescimento saudável da família, através de oração. Não existe outro meio. Não é na batalha não é na força do seu braço. Batalhe em oração. Batalhe em oração. A oração é a força que move a mão de Deus. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Quando a oração se torna o meu tudo, o céu invade o meu todo. Quem já não ouviu ou até pensou assim, poxa, parece que fulano é mais abençoado porque as coisas acontecem mais rápido, porque as coisas, parece que os céus são abertos sobre a vida dele. Não. Deus nos olha aqui nesse lugar essa noite igual, mas é a nossa intimidade que faz essa diferença entre nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas quanto mais eu me faço conhecer, mais eu ouço a voz dele, as coisas acontecem mais rápido. Faça parte da grande família da fé. Hebreus 11:22 fala bem assim: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. José estava velho, no leito de morte. Ele falou bem assim: quando vocês saírem do Egito, que os ossos de José foi levado para terra de Canaã. Esse foi um pedido que ele fez. E ele já profetizou que um dia eles saíram do Egito. José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. Glória a Deus. Seja bem resolvido com a sua família biológica. Como nós falamos no início, de repente não é aquele sonho, não é a sua família do sonho, mas é o sonho de Deus, é a sua família para Ele. Sua família é o sonho de Deus. Deus colocou você, não colocou na família errada não. E faça a diferença lá. Agora você é diferente. Você tem algo dentro de você que eles ainda não têm, de repente ainda não têm, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em João 12, a tanto quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós somos só considerados filhos quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nosso coração, em nossas vidas. Fora isso, nós só contemplamos. Diante disso, temos a oportunidade de recomeçar em todas as áreas de nossa vida. José teve a oportunidade de recomeçar com os irmãos. José os abraçou e os beijou, não tocou no assunto. A Bíblia não mostra José jogando na cara dos irmãos o que eles fizeram com ele. O que é que ele fala? Deus me mandou para cá, não foi vocês. Deus me mandou na frente, adiante de vocês. Glória a Deus. Talvez no transcorrer dessa mensagem você diga assim, mas a minha família é complicada. Ou então, ainda bem que tive uma ótima família, estou bem resolvido. Torno a repetir, onde você está inserido é o seio da família que Deus preparou para você. Faça a diferença lá nesse meio.
Não faça parte do coletivo. Não faça parte do mesmo. Se você vê algo que você gostaria que fosse diferente, seja você a mudança que você quer ver na sua família. Tenha um comportamento diferente. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Tem uma frase aqui do pastor Fabiano Ribeiro que fala assim: a família espiritual completa o que nossa família biológica não conseguiu. A família espiritual completa o que a nossa família biológica não conseguiu. Essa igreja é uma família para pertencer. Nós somos uma família. Nós não estamos aqui neste domingo, participamos desse culto, depois nós vamos ter contato, nós vamos cuidar de você somente ou nos ver novamente no próximo culto, não. Nós somos uma família. Se nós somos uma família, durante a semana, nós estamos à disposição, podemos procurar vocês, auxiliar vocês. Isso é sinônimo de família. Por que é que tem família que cada um mora numa casa? Não, a família não mora no mesmo lar, e a igreja é uma família. Nós somos uma família. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Essa igreja é uma família. Você foi adotado nesse lugar. Diga graças a Deus. Em Josué 24:14 fala bem assim: mas se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha essa noite, decida essa noite. É decisão. Andar com Deus é decisão. Perdoar é decisão. Amar alguém é decisão. Mudar de vida é decisão. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida está pronto. Mas Ele divide isso conosco. É 50% com Ele e 50% conosco. A parte dele está pronta. Agora basta que nós deixemos Ele fazer. Quando decidimos servir o Senhor em família, concordamos em dar respostas do céu para atitudes terrenas. Sua família é diferenciada. Sua família é diferente. Faça a diferença no meio da sua família. Faça a diferença. Em Romanos 8,15, a palavra de Deus diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, quer dizer Paizinho. Agora nós somos adotados pelo Senhor. Agora nós somos filhos. Não somos mais criaturas, nós somos filhos e nós temos herança. E Jesus disse que tudo o que pedir ao Pai, pedir em meu nome, que eu concederei. Tudo o que pedir ao Pai, eu sou o intercessor. Só existe um Deus, um intercessor entre vocês e Deus, Jesus. Ei, nós não estamos órfãos. Nós não somos órfãos. Se coloque de pé. Glória a Deus. Talvez essa mensagem te levou a lugares que você não queria voltar. Trouxe lembranças com relação a perdão, a convivência no lar, que você até achava que havia perdoado, que havia esquecido, mas lembrou, isso te causou novamente um sentimento ruim. Eu quero dizer para você essa noite que o mesmo comportamento que José teve, que seja lição para nossas vidas. Eu creio que ninguém passou o que José passou, porque cada um tem um grau, cada um passa por alguma situação. Eu creio que a de José ninguém passou, mas serve como lição. Pode ser algo simples que alguém possa ter feito, que fez com que você não falasse mais com essa pessoa, que o seu coração ficasse ferido, magoado.
José também teve todo esse sentimento, mas José decidiu perdoar. José decidiu perdoar. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Daqueles que são chamados do seu decreto, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então nós entendemos que todas as coisas serão coisas que eu vou gostar e serão coisas que eu não vou gostar. Serão situações boas e difíceis, mas no final coopera para o nosso bem. José passou por situações difíceis que com certeza ele não gostou, mas no final cooperou para o bem dele e para o bem da sua família. Não olhe com o olhar natural das coisas. Por que aconteceu isso? Por que alguém teve esse comportamento com você? Por que você passou por isso, teve que passar por isso? Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. E Ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa mensagem, Ele dizer para você que a situação de José nunca ninguém passou. Então quer dizer que a sua pode ser resolvida essa noite. Quer dizer que a sua pode ser resolvida sim, mas basta você ter o mesmo comportamento que ele teve. Abrir o coração e ter uma relação de amor com seus irmãos. Ter uma relação diferente. Peça que Deus tire esses pensamentos. Esses pensamentos têm te aterrorizado. Você fica pensando 24 horas. Esqueça. Ocupe tua mente com aquilo que é bom, que é santo, que é do céu. Fale coisas boas e decida mudar. Nessa área aí mesmo que você encontra dificuldade, decida, determine, faça tudo diferente. Faça tudo diferente. Coloque a mão na altura do seu coração. E nós vamos orar. E você abre o seu coração de uma forma como você nunca abriu na presença de Deus essa noite. Que você não se importe com a pessoa lá do seu lado. É você e Deus agora, como se você estivesse no seu quarto. E você está escancarando o coração daquela necessidade que você tem de falar para Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, que situação difícil que José teve na sua vida. Que situação difícil, delicada, aquele moço até chegar aos 30 anos de idade, quando virou governador, quando se tornou governador do Egito. Que situação delicada, meu Deus. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que passaram situações delicadas também, e esse sentimento tem atrasado sua vida espiritual. Esse sentimento, meu Deus, tem criado tipo uma gangrena, tem corroendo essa pessoa por dentro. Mas José teve um comportamento diferente. E no final ele entendeu que Deus estava no negócio, que Deus tirou tudo aquilo de dentro dele. E ele decidiu perdoar os irmãos. Senhor, em nome de Jesus agora, eu não sei o que cada pessoa passou, está vivendo, mas o Senhor sabe. A nossa oração é nesse momento que o Senhor entre, meu Deus, na necessidade dessa pessoa agora. Que o Senhor entre no mais íntimo do coração dela agora. Que ela consiga trazer para fora. Ela consiga adquirir coragem, trazer para fora esse sentimento que a persegue há tanto tempo, para que essa noite ela seja livre. Que essa noite ela derrame no teu altar, na presença do Senhor, e isso não persiga mais a vida dela. Que ela consiga ter uma vida espiritual abundante. Que ela consiga, meu Deus, desleixar na presença do Senhor. Que ela consiga, meu Deus, Senhor, alçar voo como uma águia. Que nada mais prenda ela, Senhor. Senhor, coloca a paz nesse coração aflito. Meu Deus, quantas noites de choro, quantas noites perdidas chorando pela situação que aconteceu. Dores no corpo, dores nas juntas.
coração duro, um coração irado, acaba causando dores nas juntas, dores no corpo. Que essa pessoa seja livre agora dessas dores. Que essa pessoa seja livre agora. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para caminhar no meio da igreja e tocar de uma forma particular em cada um. Que a necessidade dessa pessoa seja resolvida hoje. Que ela se sinta leve, que ela consiga dominar esse sentimento, que ela consiga se libertar e ter uma vida abençoada. Que ela consiga tirar esse peso das costas por esse sentimento. Que nós possamos revidar essas situações difíceis, mas com amor. Que nós possamos manifestar diferente, porque está dentro de nós algo que as outras pessoas por enquanto não têm. Então nosso comportamento tem que ser diferente. Que nós possamos ter domínio próprio para revidar com amor quando fomos acusados, caluniados, afrontados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém, igreja. Diga graças a Deus. Eu tenho certeza que você e eu vou sair daqui bem melhor do que cheguei. Ei, Deus não te esqueceu não. Nós vimos que agora nós somos filhos. Deus não te esqueceu, Ele tem um compromisso contigo. Você está aqui, Ele tem um compromisso contigo. Mas saia daqui determinado em mudar mesmo. Saia daqui mesmo conforme nós ouvimos hoje. Saia daqui convicto que você não é órfão. Você tem um pai. E qual é o pai que é o mal do filho? Você tem um pai. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Gente, fomos abençoados. Bênção de Deus. Deus é bom, não é? Deus é bom, não é? Você que nunca leu a história de José, leia no livro de Gênesis, capítulo 37 até o 48, que fala sobre José. Todas as vezes que eu leio isso me emociona. O que ele passou e o comportamento que ele teve no final. Isso é o comportamento que nós temos que ter em amor. Mas isso tem que ser construído. Você está numa obra. Você está sendo formado a cada dia. Cada dia você está sendo, Deus está construindo algo em você. Permita que Deus edifique a sua obra, a obra dele na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Glória a Deus, gente, muito obrigado por esse momento. Que Deus possa verdadeiramente abençoar vocês. Gostaria de fazer uma oração final para nós encerrarmos. Então coloque a mão na altura do seu coração. Curva a sua fronte como forma de gratidão, como forma de alegria por esse momento que você esteve aqui. Você agradeça a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria e sinceridade no coração que eu despeço esse povo. Que eu tenho certeza, meu Deus, que através dessa palavra o Senhor falou grandemente conosco essa noite. E que possamos, meu Deus, a partir da porta para fora, colocar em prática aquilo que o Senhor tratou conosco hoje. Meu Deus, a minha oração é que esse povo seja ricamente abençoado, que eles possam ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, de boas notícias, uma semana, meu Deus, abençoada. Eu despeço esse povo em paz, meu Deus, que eles possam ser abençoados, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês e tenham todos uma boa semana.